Olá, meus amados irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração, esteja na sua vida, no seu lar, na sua família. A você, meus irmãos, que têm nos acompanhado em nossas mensagens. Eu sou o pastor Luiz Carlos de Paula. Que Deus possa te abençoar em mais essa oportunidade, em mais essa palavra. Aí, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você agora a estar aí clicando nesse botãozinho vermelho logo abaixo do link, se inscrevesse e também não deixasse de estar clicando nesse sininho para que todas as vezes que eu estivesse postando um novo vídeo, você recebesse aí essa nova notificação e divulgasse essa mensagem, compartilhasse com seus amigos. Que Deus possa te abençoar em mais essa palavra. Quero trazer uma palavra para você hoje, uma palavra de conscientização, uma palavra de alerta, porque muitas vezes nós enfrentamos algumas lutas, dificuldades, e por mais que nós sejamos cristãos autênticos, servos do Senhor, muitas vezes se a gente não vigiar, irmãos, nós olhamos para o outro lado e nós ficamos observando porque quantas pessoas servas de Deus, servos do Senhor, pessoas que são fiéis a Deus, elas sofrem. Enquanto que nós vemos, irmãos, tantas pessoas que não procuram o cristianismo, não procura Cristo, não cristianismo, não procura Cristo e vive de uma forma tão saudável. E se nós não vigiarmos, irmãos, nós questionamos o nosso Deus. E nós, como líder, nós vemos muito isso, às vezes, em nossos ministérios, no meio do cristianismo, em que pessoas elas olham através das suas janelas, através das suas portas, e veem ali os ímpios, pessoas que não têm uma vida com Deus prosperar, enquanto elas que são servos do Senhor, e às vezes fiéis aos cultos, fiéis nas suas ofertas, nos seus dízimos, e estão sempre ali no limite da sua vida, seja financeira, seja da sua vida emocional, no lar, família, está sempre naquele aperto, enquanto olha para fora das suas portas, vê pessoas vivendo de uma forma, vamos colocar assim, arregalada, de uma forma esplêndida, sem nenhuma dificuldade financeira. Eu queria compartilhar com você Salmos. Quero estar trazendo para você uma sequência de mensagens nesse livro de Salmos, que ele é um livro que ele nos traz uma consciência muito grande. O livro de Salmos ele é muito inspirador, ele é muito didático quando nós o observamos nas suas entrelinhas, da forma que os salmistas, as suas experiências de vida, e nós podemos trazer para nós. Eu quero hoje trazer a experiência de um homem que foi um grande levita, Asaf, lá no Salmo 73, ainda que eu quero falar para os irmãos acerca de todos os salmos, eu quero ler apenas o versículo 1 ao versículo 3, em que esse salmista ele diz assim: com efeito Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Quero ler apenas esses 3 versículos, é um salmo muito extenso, ainda que eu quero comentar no decorrer da mensagem acerca dos outros versículos, vai até o versículo 28. Mas eu quero desejar que o Espírito Santo ele te conduza nessa palavra, naquilo que o Espírito colocou no meu coração, irmão. Essa é a terceira divisão do saltério, inclui 17 salmos. Os primeiros 11 salmos são ligados ao nome de Asaf, que foi um dos principais músicos sob o governo de Davi. Asaf foi um dos principais cantores de Israel. É muito provável que ele tenha até mesmo fundado, segundo historiadores, é provável que ele tenha fundado uma escola particular de composição de salmos. Na época em que escreveu este salmo, sua idade oscilava entre 60 e 70 anos. Por isso, este texto se reveste de grande significado, por estarem aglutinados de uma profunda experiência humana
com a irretorquível inspiração do Espírito Santo, retratando os fatos da alma. Então, nós vamos ver aqui nesse salmo, irmãos, um tratado do Espírito Santo, de um homem que era um levita, era um ungido do Senhor, mas em algum momento da sua vida, eu sempre uso a palavra, ele titubeou, ele oscilou, ele olhou para onde não devia ter olhado e viu talvez o que não deveria ter visto. E esse homem, ele fala no versículo 3 que os seus pés quase resvalaram. Ele olha para os ímpios, para uma prosperidade ilusória. Prosperidade ilusória. Nós vemos hoje, irmãos, dentro dos nossos cultos, do nosso cristianismo, em que as pessoas hoje elas se preparam para ser grandes líderes, grandes mestres, grandes músicos, mas para o seu próprio interesse. Aí eu ia falar assim, estou me preparando para glorificar a Deus, para ser um grande músico para Deus, mas nada. Quando não se trata de músico, se trata de grandes pregadores, pastores, para ter como uma profissão, para ter como meio de vida. O glorificar a Deus, o honrar a Deus, às vezes vem em segundo lugar. E esse salmista nos ensina, irmãos, que os seus pés quase resvalaram quando ele olhou para essas coisas materiais. Imagine se você, com 60 anos, de repente, perdendo a fé. Imagine isso. Com 60 anos de idade, você perdendo a fé. Imagine se um dia, depois de séria reflexão, você chegando à conclusão de que toda a sua vida, até um determinado momento, nada mais foi do que um terrível desperdício. Esse era o pensamento desse homem. Pois esta foi a sensação que Asaf experimentou. Apesar de haver confiado na misericórdia divina durante toda a sua existência, chegou o dia em que pressentiu, de repente, estar pisando o limiar da apostasia. Irmãos, esse salmo ele é maravilhoso demais para nossas vidas. Muitos cristãos, irmãos, talvez você pense que você está dentro da igreja, está cantando louvores, está nos púlpitos, está sentado num banco. Talvez você está pisando no limiar da apostasia. E esse homem, ele era um levita, ele era um professor de música, e ele estava pisando no limiar da apostasia. Quando ele diz no versículo 2, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Asaf, ele percebeu que os seus pensamentos o estavam guiando a um caminho escorregadio, faltando pouco para que abandonasse a fé. O versículo 3. Os seus pensamentos, não era ninguém, irmãos, eram os seus próprios pensamentos, estava guiando ele por um caminho escorregadio, faltando pouco para que abandonasse a fé, como nos fala no versículo 3. Asaf nos dá a razão da sua quase possível queda, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Olha os pensamentos desse homem. Sempre que um cristão começa a cobiçar o estilo de vida nababesco de homens sem absolutos morais e espirituais, ele termina na mesma situação conflituosa de Asaf. Todas as vezes, irmãos, em que um cristão ele começar a cobiçar o estilo de vida de pessoas que não têm sentido nenhum, pessoas arrogantes, pessoas que não têm uma moral, sem moral espiritual, vai terminar na mesma situação conflituosa de Asaf. Muitos vivem isso hoje, irmãos, com essa situação de conflitos, como Asaf, porque não aceita a situação que estão enfrentando, não aceita as dificuldades,
Porque hoje vivemos hoje no evangelho de prosperidade, onde se prega prosperidade, onde parece que nós estamos na Índia. Parece que existe dentro das nossas igrejas, dentro do cristianismo hoje, como na Índia, aquelas famosas castas, que existe aquele grupo que foi chamado para ser a excelência, para ser o grupo chamado cúpula, aquele grupo que está sempre dando ordens, sempre bem conceituado, mas o grupo que só serve para ser serviçal na igreja. Então parece que nós estamos na Índia, e na igreja não existe isso, irmãos. Não existe aqueles que nasceram para ser rico e os que nasceram para ser pobre. O próprio sábio Salomão, ele nos dá esse conselho: vai trabalhar como uma formiga. É só trabalhar, é só se dedicar. Então, trazendo essa situação, trazendo esse assunto para a nossa contemporaneidade, meus irmãos, diríamos da seguinte maneira, em que as pessoas estariam olhando dessa maneira, dizendo que por que algumas pessoas usariam até o termo aí playboys, né? Por que essas pessoas andam, desfrutam sempre de perfeita saúde, enquanto tantos homens de Deus morrem de câncer, ou no auge do ministério? Que Deus bom é esse, entre aspas? Que Deus bom é esse? Que deixa um servo seu morrer desse jeito? Da mesma forma que Asaf, ainda também muitos cristãos que se atordoam com a constatação que a vida dos perversos é normalmente um sucesso. Vivemos isso, irmãos. Cristãos que olham para a vida dos perversos achando que as suas vidas são um sucesso. Não tem duplicatas vencidas, nem filhos com fome, nenhum aperto financeiro que os impossibilite o gozo de férias. Quantos cristãos estão olhando dessa maneira? Para esses conceitos de vida completamente, não vou dizer errôneos, errado é o cristão olhar para isso, cobiçar esse tipo de vida. Não que seja errado um cristão ter vida dessa maneira. Ele não ter nenhuma duplicata vencida, ele não ter filho com dificuldade, passando por sentir fome, não poder dar uma alimentação adequada para o seu filho, não ter nenhum aperto financeiro. Um cristão ele pode viver, irmãos, de uma maneira saudável, tanto saúde como saúde física, como saúde financeira. Aquilo que acontece na casa de um não vai acontecer na casa de outro. Cada um tem um tipo de vida, estilo de vida. Cabe a cada um determinar na sua vida, trabalhar em prol daquilo que deseja. Então Asaf, ele concluiu que os homens sem Deus exibem sua soberba como um colar. Ele chegou a essa conclusão, que homens sem Deus exibem a sua soberba como um colar. Quando o homem não tem o temor de Deus no coração, dá status. Ser soberbo e relatar grandes realizações com a boca cheia de arrogância. Além disso, observamos que os homens maus e prósperos são envolvidos pelo manto da violência. Estão dados a glutonarias e no seu coração brotam-lhe fantasias. Ou seja, ficam inventando formas novas de pecar. O ímpio bebe a iniquidade como água. Asaf, ele chega a essa conclusão de tudo isso, porque ele começa a observar a vida do ímpio. Asaf, ele lamenta o tempo que perdera ao acreditar que Deus não se preocupa com a vida moral dos homens. Faltava a mente do salmista, e isso falta hoje no nosso dia. Preste atenção nisso, meus irmãos. Quando Asaf ele entra nesse questionamento, estava lhe faltando na sua mente, na mente do salmista Asaf, a chamada teologia do sofrimento. Ninguém aceita isso.
nossos cristãos do século XX, desse século XXI, não aceita isso. E líderes principalmente, nós vemos hoje algumas denominações, Deus me livre de você falar em sofrimento, em sofrer pelo Evangelho. Porque eles tomam Isaías 53, diz que Jesus já levou tudo na cruz, em que eu não posso sofrer, em que eu não posso ter problema, eu não posso ter dificuldade, ele levou tudo. Então Asaf, ele precisava ter essa teologia desse sofrimento no Novo Testamento, que elas são muito bem expostas no Novo Testamento. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 a 10, do versículo 16 ao 18, Romanos capítulo 8, 18, que Paulo ele fala que ele tem por certo, né, que o sofrimento que ele tem no momento não compara com a glória que ele há de ter futura. Quem é que fala isso hoje, irmãos? Que esse sofrimento que está tendo hoje não se compara com a glória. Então, Romanos capítulo 8, 18, Paulo fala isso. Tiago capítulo 1, versículo 2 e 4. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 15 e 16. 1 Timóteo 6, versículo 6 a 11. Então, essa é a teologia do sofrimento no Novo Testamento, em que Asaf precisava dessa teologia, mas ele não teve. Ele não entendeu. Há muita gente vivendo o drama de Asaf em nossas igrejas, irmãos. Muita gente está vivendo esse drama de Asaf dentro das nossas igrejas, em nossos ministérios. Muitos irmãos estão em conflito interior, suando frio, suas dúvidas teológicas. Não são poucos os que temem trair o povo santo, que acredita que vale a pena viver de maneira pura e justa. Olha o que diz aqui. Não são poucos os que temem trair o povo santo, que acredita que vale a pena viver de maneira pura e justa. Por isso que a palavra de Deus, irmãos, a carta de Romanos, ela se atualiza em nossas vidas hoje, no século XXI, quando ela fala que Deus ele procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, que vivam uma verdade, que falam a verdade, que andam na verdade. Então Asaf ele estava preso à fé por um fio, irmãos. Ele estava preso à sua fé, à fé por um fio. Todavia, ele não deixou de frequentar o templo. Isso é importante. Isso é muito importante. Por mais que você arrazoe no seu coração, que passe pensamentos no seu coração. Falei esses dias ainda sobre o Nécio, que agia como louco, falava como um louco. Ainda que passe esses pensamentos na sua mente, mas se você continua indo no templo, adorando a Deus, em um momento o Espírito ele vai mover o teu coração, vai transformar o seu entendimento. E foi numa dessas idas ao santuário de Deus que a sua opinião, a opinião de Asaf sobre a prosperidade dos maus mudou completamente. No versículo 16 e no versículo 17. Olha o que esse homem ele chega à conclusão que ele diz, versículo 16 e 17, ele diz: em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Esse homem, ele teve que entrar no santuário. A palavra mais significativa do versículo 17 é atinei, que tem ligação com percepção, capacidade de vislumbre da existência e de suas verdadeiras leis e caminhos. Esse homem, ele atinou, ele raciocinou, ele percebeu. Primeiramente, Asaf, ele entendeu que Deus que é soberano. Primeira coisa que ele entendeu. Quando nós entramos no santuário, a primeira coisa que nós entendemos é isso, que Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Ele coloca os soberbos no caminho da queda e da destruição repentinas. Tu certamente os põe em lugares escorregadios. A vereda do homem sem Deus
é lodocenta, escorregadia. Seus negócios, fama e glória estão construídos sobre bases lisas. Seus pés podem deslizar a qualquer momento. A vida do soberbo é tão desprezível e real diante de Deus quanto um sonho para quem acaba de acordar e diz: foi somente um sonho. Essa é a vida dos soberbos e dos arrogantes. Por mais luxos que eles têm, conforto que têm, uma pessoa soberba, arrogante, é isso que diz. E o pior é que essas coisas invadiram o cristianismo, em que as pessoas elas chegam a esse ponto, como eu disse, que para ser a pessoa abençoada, ela tem que ser bem-sucedida. Então a palavra, aqui existe 3 palavras no versículo 21 e versículo 22 que explicam muito bem a confusão de Asaf. Embrutecido, ignorante e irracional. Quando o homem fica amargurado de inveja, seu espírito perde a sensibilidade, podendo conduzi-lo a conclusões falsas. Isso é muito importante. Quando o homem ele perde essa sensibilidade, irmãos, do Espírito Santo, ele se torna isso aqui, embrutecido, ignorante e irracional. E isso pode conduzi-lo a essas conclusões falsas, como Asaf. E como muitos hoje dentro da igreja estão com essas conclusões nos seus corações, nas suas mentes. A ignorância é a total ausência de conhecimento do caminho e da vontade de Deus. A palavra irracional equivale a ficar sem comunhão com Deus como um animal. Graças a Deus, Asaf percebeu isso a tempo e compreendeu que a maior intervenção de Deus em sua vida foi a realidade de ele o haver segurado no caminho dos justos. O versículo 23. Esse homem ele chega a essa conclusão, entende essa realidade. Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. E ele fala no versículo 24 que Deus o guia. Então, irmão, Asaf ele compreendeu também que a verdadeira riqueza e prosperidade é ter Deus como herança. Às vezes as pessoas não entendem isso. Que a verdadeira riqueza e prosperidade é ter Deus como herança no versículo 25 e o versículo 26. Bom é que todos saibam que Deus é paciente e misericordioso para os que estão na dúvida. No entanto, ele não justificará aqueles que na dúvida optaram pelo caminho dos maus e perversos. Irmãos, existem pessoas que estão optando por esses caminhos maus e perversos. Estão abandonando o caminho da justiça de Deus, de ser justo. Estão agindo como loucos nos seus caminhos para prosperarem. Tem pessoas que elas chegam, irmãos, até a um raciocínio, eu vou dizer medíocre, talvez uma palavra dura, mas um raciocínio medíocre, em que pessoas elas acham que vão prosperar e depois retornar, trazer essas riquezas para Deus. Deus não quer isso, Ele não precisa disso. Muitas pessoas acham que vão abandonar hoje o Evangelho, vão entrar por esse caminho dos ímpios, dos arrogantes, conquistar alguma coisa em suas vidas e depois acham que vão voltar para o Evangelho, para suas riquezas que conquistaram de uma forma ilícita. Sinto muito dizer para você que está enganado, se está pensando nisso. O meu desejo é que o Espírito Santo ele grite no teu coração, ele grite na sua mente para te tirar desse caminho, desses pensamentos desse homem de Asaf, antes de entrar no templo, antes de entrar no santuário, no lugar santíssimo. Porque o homem fora do santuário, do lugar santo de Deus, fora da presença de Deus, ele age como um louco, ele pensa como um louco, ele faz loucuras. E a conclusão que essa mensagem nos ensina nessa oportunidade, a grande manifestação de Deus no tempo presente, não é enriquecer o cristão, ou empobrecer o incrédulo,
mas conservar no caminho que conduz ao verdadeiro e incorruptível tesouro. Esse é o desejo de Deus. Que Deus nos ajude a não ambicionar a prosperidade dos maus, mas a substituir tal perspectiva pelo saudável desejo de lhe sermos fiéis no tempo presente, a fim de recebermos no céu a coroa da vida. Que você possa se preparar, irmãos, buscar de Deus para receber nos céus a coroa da vida. Talvez muitas pessoas primeiro querem receber a coroa aqui na terra, essa coroa terrena, prosperar e depois receber a coroa na glória. Mas busque primeiro. A palavra de Deus ela é muito firme nisso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Que Deus possa te abençoar, te fortalecer, te dar graça, te dar a vitória. E se existe algum mau pensamento no seu coração, se você está olhando talvez para os ímpios, para os soberbos, para os arrogantes, e está julgando no seu coração que eles prosperam, e você é um servo de Deus, uma serva do Senhor, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que está sempre ali assíduo nos cultos, é fiel a Deus em tudo. E talvez você até gaste parte do seu salário com medicamentos e passa aquela situação tão justa de um mês para o outro, em que você não pode ter nenhum tipo, vamos dizer assim, de diversão para a sua família, e você questiona isso quando você olha para fora das portas da sua casa, e talvez você olha para um vizinho prosperando e ele não passa longe de igreja, talvez fala até mal de cristãos, fala mal talvez até de Deus. Mas os caminhos dessas pessoas, a Bíblia fala, o próprio salmista Asaf diz que é um caminho escorregadio, é um caminho lamacento. Irmão, Deus te colocou no lugar de excelência. Você é reconhecido, reconhecida pela excelência de Deus na sua vida, pela firmeza que Deus te deu, pela graça dele revelada no seu coração, as palavras que ele te dá, a unção que ele te dá. Você não se dobra diante da circunstância. Talvez muitas pessoas olham para você e falam: como é que essa pessoa consegue viver com esse salário? E muitas pessoas recebem 10 vezes mais do que você, está todo endividado. E você, com apenas seu salário, com aquilo que você recebe, você ainda dá uma vida dentro de suas limitações, confortável para a sua família, para os seus filhos. Então, meu querido, minha querida irmã, não se dobre. Entra no santuário do Senhor e você vai ter um encontro real com o Espírito Santo. Ele vai falar contigo, ele vai te fortalecer, vai tirar esses pensamentos ruins de Asaf do seu coração. Esse homem que era um músico, mas que fora do templo, ele estava pisando, como diz a palavra, o nosso ensino nessa oportunidade. Esse homem estava pisando no limiar, irmãos, da apostasia. Talvez você está quase aí com esses seus pés no limiar da apostasia, porque está vendo tudo isso. Mas que Deus te abençoe, que o Espírito Santo, nessa oportunidade, ele possa renovar a sua fé, renovar o ardor do seu coração, renovar as expectativas das promessas para você. Se estão demorando, confie em Deus, mas olhe para Deus, não olhe para o ímpio, não olhe para um lado e para o outro. Creia nesse Deus soberano, que Ele pode tudo em sua vida. Soberano Deus, eterno Pai. Te agradeço por esse ensino, por essa palavra, essa experiência do teu servo Asaf. Esse homem que deixou de olhar para ti num momento, meu Deus, e olhou para o caminho dos ímpios, invejou o caminho dos ímpios, ó Deus. E ele mesmo, com a sua experiência, nos ensina, meu Deus, que o caminho dos ímpios são tortuosos, são lamacentos, são escorregadios, ó Deus. Enquanto, ó Deus eterno, todos eles são destruídos diante dos teus olhos. Mas aqueles que permanecem fiéis a ti, tu os exaltas, tu coloca em lugar de excelência. Meu Deus, tu prospera os seus caminhos, ó Deus,
talvez não da forma que eles querem, meu Deus, com a prosperidade financeira, talvez com a casa, meu Deus, eterno, confortável, com o carro do ano, mas Deus, tu tem prosperado com saúde, tu não tem deixado faltar nada na vida desse irmão, dessa irmã. Por isso eu te peço agora, tira esses pensamentos ruins, tire qualquer sentimento de inveja, meu Deus eterno, meu Deus, talvez de remorso, talvez, ó Deus querido, qualquer sentimento, meu Deus eterno, que vem trazer, ó Deus, tristeza, meu Deus, nos seus corações, pela situação que estão vivendo nesse momento. Quero pedir que o teu Espírito Santo possa agora tocar na sua alma, tocar no seu entendimento, purificar os seus pensamentos, ó Deus eterno, e tirar esse fardo pesado da sua alma, meu Deus, e eles serem abençoados, renovados, ó Deus, pelo poder da tua palavra. Quero entregar, ó Pai, cada um em tuas mãos, abençoar as suas vidas, seus lares, meu Deus, sua família, seu ministério, meu Deus, a sua vida financeira, a sua saúde, meu Deus. Eu entrego em tuas mãos, eu os abençoo em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus, meus irmãos.